As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Eu diria que a prova está aí e que tudo está à nossa volta, seja em sítios megalíticos que estão alinhados com constelações, como o Monte da Grande Serpente em Ohio, até mesmo as pirâmides de Gizé. E histórias de seres descendo em naves espaciais e interagindo com as pessoas. Se chegarmos a encontrar um outro planeta com vida nele, isso confirmaria o que as tradições espirituais e sagradas têm dito. Que somos, na verdade, parte de uma família maior, talvez de outras civilizações. Os padrões que temos como seres humanos não se encaixam em algumas das outras criaturas que estão neste planeta. Ou fomos trazidos para cá, ou plantados aqui, mas certamente de uma origem extraterrestre. Temos a percepção de que fomos transplantados para cá, de algum outro sistema solar. E nós somos uma raça de um cruzamento alienígena, parte neandertal e parte extraterrestre. Brigham Young, um dos líderes mais importantes da religião Mormon, propôs que o Adão da Bíblia não foi criado na Terra, mas tinha paz em outro mundo, e em seguida foi trazido para o nosso planeta. No Zohar, o texto principal do misticismo judaico, uma história semelhante é contada. Adão provavelmente tinha pais, uma mãe e um pai. E Deus trouxe Adão de algum outro lugar para cá. Nós não sabemos o que é. Uma outra dimensão, um outro mundo. Nós não sabemos. Somos metade físico e metade algo muito maior. Celestial, extraterrestre, divino. Nós fomos criados à imagem dos deuses. E essas histórias estão refletidas em todas as nossas lendas antigas. Por exemplo, a cultura nativa americana afirma claramente que todo o nosso planeta foi semeado. Acho que há essa necessidade de saber que não estamos sozinhos no universo. Queremos respostas. Vamos para o espaço porque queremos descobrir se há outros seres lá fora como nós. Se há tantos outros planetas lá fora, e se a possibilidade de vida inteligente lá fora é grande, por que ninguém ainda nos visitou? Até agora nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre porque não fomos contatados. Mas eu acho que para nossos objetivos, qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. Todos queremos encontrar alienígenas. Os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante. Querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado. E as pessoas comuns querem ter experiências com OVNIs e alienígenas que os visitaram recentemente. Queremos a mesma coisa. Sabemos que toda a vida na Terra precisa de água em estado líquido. Então, essa é a estratégia para procurar vida em outros lugares do universo. Procurar água. Esse é o primeiro passo. Na Terra, sempre que achamos água, achamos vida. E isso é verdade. A vida na Terra pode existir em uma extraordinária gama de condições. Existem organismos extremos que vivem no calor escaldante que sai da crosta terrestre nas profundezas oceânicas. Existem outros organismos incríveis que vivem nas águas servidas dos reatores nucleares. Um ambiente com radiação extrema, mas uma coisa que parece absolutamente necessária para a vida é água em estado líquido. Para descobrir se um planeta tem água e pode ter vida, os cientistas usam telescópios especiais que analisam a atmosfera. Olhamos a luz que vem do planeta e dividimos a luz como um arco-íris. Bom, se olhar para um arco-íris nos céus com muita atenção, você verá algumas linhas escuras, verá que faltam cores no arco-íris. Essas cores estão faltando por causa da absorção de gases na atmosfera.
Efetivamente recebemos o arco-íris de um outro planeta e procuramos as linhas escuras que nos mostram os tipos de gases na atmosfera. Para entender melhor como a vida afeta a atmosfera, os cientistas da NASA estudam os tapetes microbianos na área de vida selvagem de musgos da Califórnia. Os tapetes microbianos são importantes para a NASA por muitas razões. Os organismos que estão nos tapetes microbianos estão na Terra há tanto tempo quanto qualquer outro organismo. Eles são o que chamamos de biomarcadores e são importantes para a busca de vida em outros planetas. Existem biomarcadores de textura e quando pegamos um pedaço do tapete microbiano e olhamos a superfície, com que se parece? Uma das coisas que fazemos com os tapetes microbianos é medir os fluxos de metano. O metano é um gás produzido por alguns tipos de organismos que usam a matéria orgânica destes tapetes. Quando o metano vai para a atmosfera, ele pode ser detectado por outras missões, como as que buscam planetas terrestres. Uma das missões da NASA que procura gases que são produzidos por vida em exoplanetas. Podemos procurar a assinatura de oxigênio ou água em um planeta. Pelo menos isso nos dará uma ideia de formas de vida como a nossa, que se baseia em carbono e usa oxigênio ou dióxido de carbono. Nossa atmosfera não é estável. Sem organismos vivos, ela já teria evaporado agora. E se procurar no espaço e detectar uma assinatura das substâncias químicas ligadas à vida, será uma forte evidência de que existe vida ali. Isso não nos diz se é vida inteligente, mas nos diz que é um indício de vida. As antigas escrituras nos dizem, por exemplo, que existem 400 mil espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos, em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Mas onde estão esses alienígenas? Hoje, os cientistas de todo o mundo pararam de esperar e estão agindo para encontrar vida extraterrestre inteligente. Será a tecnologia capaz de comprovar o que nossos ancestrais acreditavam milhares de anos atrás? Em 1960, o astrônomo e físico Frank Drake instalou um telescópio incomum nas colinas do oeste da Virgínia. O estranho objeto era feito de componentes de equipamentos de radar da Segunda Guerra Mundial. Assim, Frank Drake virou um radiotelescópio para algumas estrelas próximas e sintonizou para tentar receber uma mensagem dos alienígenas. Isso foi algo meio louco de se fazer. Em um universo cheio de possibilidades, a busca se concentra em uma área chamada de zona habitável. A zona habitável para os planetas é o local em que um planeta não é quente demais, nem frio demais, mas tem a temperatura certa para a vida. Neste momento, não conhecemos planetas como a Terra, em uma zona como essa. Um planeta chega perto, ele se chama Gliese 581d, mas não sabemos ao certo se ele está nessa zona. Recentemente reconhecemos que existem mais de uma zona habitável. Por exemplo, poderia existir vida dentro dos planetas mais gelados, como os planetas pequenos ou as luas grandes. A lua de Júpiter, Europa, é um bom exemplo. Europa é líquida sob uma camada de gelo. Ela continua líquida por causa do calor das marés e do atrito dentro do planeta. Assim, poderia haver vida lá, micróbios provavelmente, abaixo do gelo de Europa. É uma questão bem intrigante se há vida em outro lugar de nosso sistema solar. São tantos elementos que precisam estar juntos, temos de compreender a ciência, temos de fazer as perguntas certas. Eu gostaria de ter um tricorder que eu pudesse ligar, apontar e dizer vida ou sem vida. Mas não temos isso, então temos de ser inteligentes e também espertos. Temos de criar instrumentos que possam esclarecer as questões que queremos responder. É inevitável. Existem tantos planetas que é inevitável que encontremos um na zona habitável algum dia. O telescópio Kepler está só começando a vasculhar o horizonte. Mas a NASA já planeja o próximo passo. Todos querem conhecer um alienígena. Mas temos que começar por baixo, temos que aprender a andar antes de correr. O mais fascinante para mim é que temos só 4 bilhões e 500 milhões de anos em um universo que tem 14 bilhões de anos.
O que aconteceria se alguns dos planetas terrestres tivessem uma vantagem de 5 ou 10 bilhões de anos à nossa frente? Nossa, mal dá para imaginar. E se os homens não forem as únicas criaturas inteligentes procurando vida no universo? E se os seres de outros planetas também estiverem fazendo pesquisas? E se eles nos encontrarem primeiro? Alguns acham que isso já aconteceu. Em 30 de outubro de 1938, os ouvintes de rádio nos Estados Unidos ficaram atônitos com noticiários que diziam que os marcianos estavam invadindo a Terra. Bombas marcianas estão caindo em todo o país. Esse é o fim! Embora a transmissão parecesse real, era uma ficção, dirigida e narrada por Orson Welles. É incrível, mas muitos ouvintes acreditaram e entraram em pânico. Acho que foi apresentado, talvez, com uma curta explicação, dizendo que não estava acontecendo de fato, mas a partir daí foi se representando como se estivesse acontecendo. Bom, quase todas as pessoas que ouviram pensaram que estava realmente acontecendo. As pessoas ficaram assustadas. Algumas delas foram literalmente para as montanhas. Elas foram para outros lugares para tentar salvar outras pessoas, parentes e amigos. Elas se apresentaram ao exército. O resultado desse ataque alienígena fictício foi que muitas pessoas se prepararam para o pior. Mas se a reação do público a um programa de rádio causou uma onda de terror, o que aconteceria se fosse mesmo verdade? As pessoas esperam uma prova irrefutável da existência de seres extraterrestres inteligentes, mas eu acho que uma pergunta mais útil e honesta é: quantas e que tipo de evidências seriam suficientes para você acreditar que eles estão lá fora e que estão nos visitando? Acredito pelas experiências que estamos em contato com entidades e seres que não são desta Terra. Mas quais são essas entidades e seres? Ainda precisa ser esclarecido. Existem evidências que indicam que é possível que os homens fossem visitados por extraterrestres no passado distante. E se formos rápidos demais em descartar essa possibilidade, então podemos estar nos fechando para algo que poderia ser fascinante e que poderia nos levar a um próximo nível que nem podemos imaginar. É bem possível que esses extraterrestres que supostamente vieram aqui há milhares de anos, que eles sejam nós. Eles se parecem conosco. E, de fato, está escrito na Bíblia que Deus ou os deuses nos criaram à sua imagem e semelhança. Nós somos iguais a eles. Nós nos parecemos com eles. Nós temos a tecnologia que eles têm. Nós vamos ao espaço como eles iam. Eu acho que existe vida em outros planetas e acho que vamos achar isso. E quem sabe, talvez um dia achemos um outro planeta que possa sustentar a vida e que tenha pessoas que evoluíram com o tempo e que também olham para as estrelas e imaginam-se alguém no espaço e dizem: será que estamos sozinhos? Na verdade, muito da história humana é questionável. Quanto mais se volta no passado, mais essa história que é ensinada nas escolas e universidades parece um tipo de dogma. Ensinada por profissionais em Torres de Marfim, como se tudo fossem fatos. Palmyra, Nova York, 21 de setembro de 1823. No quarto do andar de cima de uma casa de madeira ao sul dessa pequena aldeia rural, Joseph Smith, de 17 anos, teve uma visão de alguém ou alguma coisa que não era desse mundo. Era tarde da noite, estava escuro, e o quarto foi tomado por uma luz bem forte. Esse personagem flutuava no ar. Seus pés estavam fora do chão, e ele se identificou como Moroni. Depois que ele falou com Joseph Smith por um tempo, Moroni pareceu subir pelos ares, deixando o quarto completamente escuro de novo. Na manhã seguinte, Moroni voltou a Joseph Smith para mostrar a ele o livro de ouro escondido.
que é o que conhecemos como o Livro dos Mormons hoje. De acordo com o Livro dos Mormons, Moroni se identificou a Joseph Smith como um homem que viveu nos Estados Unidos de fins do IV a início do V séculos. Mas o campo não era o lar de Moroni. Ele disse ter origens muito mais distantes. Moroni dizia ser da constelação das Pleiades. Então, uma igreja, hoje, com 9 milhões de membros, acredita que pode ter sido originada não nesse mundo, mas em outro mundo. De acordo com Joseph Smith, Moroni não só disse ser de outro planeta, como também o orientou a cavar as placas de ouro do Monte Cumorah, que estudiosos acreditam ser uma referência a um monte antigo dos índios americanos, como o Monte da Serpente. Desde então, nós descobrimos que em montes funerários e outros montes figurativos na região dos índios há tais placas. Essas tábuas escritas foram encontradas não só na América do Norte, mas também na América do Sul. Essa entidade ordena que Joseph Smith faça uma busca por um objeto material que sabemos que pode ter sido uma descoberta arqueológica. Mas se Moroni era um ser espiritual das estrelas, um extraterrestre, por que ele daria a Joseph Smith objetos materiais para que se traduzissem as placas, cuja missão seria passar a Smith e a seus seguidores o conhecimento avançado dos construtores do monte? No mormonismo, muito da teologia deles é direcionada a essa ideia de Deus e de vários anjos e vários seres espirituais vivendo em planetas diferentes. De acordo com lendas nativas americanas, os seres das estrelas deixaram a Terra milhares de anos atrás. Mas se a visão que Joseph Smith teve de Moroni foi real, seria esse encontro não só espiritual, mas extraterrestre? Se foi, talvez tenha havido outras visitas alienígenas que aumentaram o interesse nas estrelas durante o século XIX. No século XIX, as pessoas estavam muito interessadas em astronomia. Havia uma ideia de que poderia haver vida em outros planetas. Com frequência, as luzes do céu foram atribuídas a possíveis visitantes de outro mundo. Joseph Smith sentia uma conexão tão forte com os índios que ele acreditava poder guiá-los a uma nova terra sagrada que ele chamava de Novo Sião. Apesar de Smith ter morrido em 1844 vítima da violência de grupos, seu sucessor, Brigham Young, acabou liderando os Mormons mais para o oeste, em Utah. Em 1849, quando os Mormons chegaram na área de Parowan Gap, o líder Ute, local chefe Wakara, disse que eles entraram na Casa de Deus e mostrou provas na forma de petróglifos de milhares de anos. Mas também há outras representações que são bem estranhas. Elas parecem naves espaciais. Parecem seres com auréolas nas cabeças ou seres que usam algum tipo de roupa. De qualquer forma, parecem representações de homens do espaço. Great Falls, Montana, 19 de outubro de 1865. 6 meses depois do assassinato do presidente Abraham Lincoln, um caçador de peles relata o que pode ter sido a primeira queda de um OVNI, junto à crença em seres das estrelas, na existência de portões ou portais interdimensionais que permitiriam viagens no tempo e no espaço, fora do nosso mundo. Era sobre um fazendeiro do Alabama que um dia estava andando pelo campo e desapareceu, e sumiu. E anos depois, sua esposa dizia que ouvia sua voz de vez em quando vinda do círculo. Esse homem viajou interdimensionalmente a outro lugar, e mesmo estando lá, ele não estava lá. Se você pensar em pessoas desaparecendo num buraco no espaço-tempo para outra dimensão,
Assim, por alto, quando pensamos na nossa teoria moderna da relatividade, que pode dobrar o espaço e o tempo, isso não parece tão louco, porque sabemos como descrever matematicamente buracos no espaço-tempo que conectam diferentes regiões do espaço umas às outras. O mistério sobre se esses portais realmente existiram no deserto mexicano. Na primeira parte do século XX, numa área conhecida por um estranho fenômeno chamada Paquimé. Essa área também era considerada outro desses portais interdimensionais. Lago Elizabeth, sul da Califórnia. Essa porção de água desértica fica na junção das placas tectônicas que formam a poderosa falha de San Andreas. Os mexicanos que colonizaram a Califórnia no século XVIII o chamavam de Laguna del Diablo, o Lago do Diabo. E dizia-se que o bicho de estimação do diabo veio a esse mundo por um portal no fundo do lago. A lenda local diz que, no fundo, há uma entrada para o mundo subterrâneo. Eles chamam de Lago do Diabo. Dizem que em meados do século XVIII, até mais ou menos 1880, algo acontecia lá que assustava os locais. Alguns ricos proprietários construíram ranchos lá. Esses fazendeiros diziam ter sido perseguidos e atormentados por um animal monstruoso que saía da água, roubava o gado e ameaçava os locais. Parecia ser a prova de balas e metálica. Os fazendeiros que diziam ter testemunhado esse animal o chamavam de Ave do Trovão. Eles não tinham o vocabulário que temos hoje. Então, quando aconteciam coisas que eles não podiam explicar, chamavam de Torre do Diabo, chamavam de Lago do Diabo, chamavam disso ou daquilo do diabo. Se esquecer a religião, você pode pensar que esse seria um portal para outra dimensão, que os locais conheciam, e ele teria relação com o fato dessa entidade misteriosa estar presente naquela área específica. Se um portal para outra dimensão ou outra parte do universo estiver no fundo do Lago Elizabeth, a Ave do Trovão não seria uma criatura, mas algo ainda mais incrível. Uma ave do trovão era enorme e fazia muito barulho, então o trovão podia ser como um motor de jato. Seus olhos podiam literalmente perfurar e emanar fogo. Temos uma criatura voadora imensa que faz um som de trovão e tem luzes que voam de seus olhos. Para mim, isso significa que, sim, podíamos estar lidando com uma nave. Os índios na América do Norte conheciam as aves, é claro, mas agora tinha chegado algo diferente. Um objeto que podia voar, que era maior do que uma águia, mas ao mesmo tempo fazia um tremendo barulho. Você tem aí a criação da Ave do Trovão. Quando os aviões começaram a voar no céu aqui no sudoeste, eles eram chamados de aves de metal. Na verdade, quando os primeiros aviões com asas aterrissaram em Zuni, os índios iam até eles para adorar essas aeronaves. Isso me faz pensar num conceito chamado de rastreamento cultural, que é a ideia de que os OVNIs podem se mascarar para aparecer com qualquer coisa. Você vai à China antiga e eles falam em dragões voadores. Você vai aos egípcios antigos e eles falam em barcos voadores. Você vai ao período romano e eles falam em escudos voadores. Talvez fosse só a interpretação deles, ou talvez tenha sido o que realmente viram. Os cowboys em Tombstone, Arizona, e os fazendeiros no Lago Elizabeth testemunharam um veículo alienígena, um veículo que pode ter visitado a América do Norte por milhares de anos. A verdade é que há histórias muito interessantes e incríveis do século XIX sobre objetos voadores e encontros e eventos estranhos. Foi um tempo em que as pessoas viam coisas que elas não entendiam e tinham que criar histórias para falar sobre elas. Você vê isso em quase toda a sociedade. Quantas coisas sabemos hoje
que eram consideradas, não sei, impossíveis. Eu sempre tento manter a mente aberta quando ouço uma história. Posso não acreditar, mas não desacredito também. Continuamos a explorar a vastidão do universo e examinar mais e mais dos mistérios da Terra. Casos que desafiam tudo o que sabemos ou cremos sobre nós mesmos. Estaríamos nos aproximando de desvendar os segredos do nosso passado e abrindo uma porta para o nosso futuro?